em nome de Jesus. Amém. Ô Henrique, aumenta aqui para mim, por favor, senão eu vou ficar um pouco rouco. Amém. Glória a Deus. Bem, queridos, nós vamos falar sobre Abraão, né? Quem gosta da história de Abraão aí? Eu particularmente gosto muito de pregar sobre ela também. Amém, queridos? Porque fala muito sobre fé. Amém? É um chamado para todo cristão, amém, queridos? É andarmos em fé. Sim ou não? Porque nós não andamos pelo que nós vemos, nós andamos pelo que nós cremos. Amém? Abra aí a sua Bíblia em Gênesis capítulo 12. Queridos, Abraão, ele era um homem de jornada. Amém? Ele era um homem de muitas jornadas. Nunca permita, querido, que o que você tem, que o que você conquistou, pare você na sua jornada. Amém? Porque as conquistas, elas são um pouco perigosas. Não sei se você tem essa clareza, mas as conquistas, elas trazem alegria no nosso coração, sim ou não? Mas muitas vezes nós somos tendenciosos após uma conquista, nós fraquejarmos, darmos vou dar uma respirada agora, uma aliviada. Essa conquista foi maravilhosa, obrigado, Senhor. Às vezes nós somos meio tendenciosos a dar uma relaxada, mas saiba que o diabo não dá uma relaxada não, querido. O diabo, ele trabalha 24 horas para tentar nos destruir, para tentar nos derrubar. Amém? Então, conquistou, ele não dá uma relaxada não, continua de pé, firme, avançando, em nome de Jesus, amém? Então, Abraão era esse homem de jornada. Então, eu quero dizer para você que você não permita nunca que o que você tem pare a sua jornada, porque o que você tem é o fruto do que você é. O que você tem é fruto do que você é. E a sua jornada é fruto do que você vai se tornar. Na jornada de Abraão, Abraão se tornou o quê? Um pai da fé, pai de multidões, pai de nações. Ele era pai das alturas, Abrão. Mas Deus chamou ele de Abraão. Deus mudou o nome dele. Então, muito cuidado nessa jornada de fé, com as conquistas, Celebre, querido. Não deixe de celebrar, porque às vezes nós temos esse problema, a falta de celebração. Nunca deixe de celebrar, mas continue firme em nome de Jesus, amém? Então vamos lá, Gênesis capítulo 12. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos, quando saiu de Harã. Queridos, quando Deus libera essa palavra para Abrão, Deus sabia exatamente do contexto em que ele vivia. Abrão vivia em Harã, uma cidade pagã, onde deuses eram adorados, deuses pagãos. E o contexto familiar de Abrão era exatamente esse. Ele vivia dentro de um lar onde eram adorados deuses pagãos. A cidade em que ele morava era extremamente idólatra. E Deus,
para falar com Abraão, para Deus entregar uma palavra, uma promessa, algo que ele precisava fazer a partir de Abraão, Deus precisou tirar ele deste lugar. Deus precisou levantar uma voz dentro de Abraão, para que ele ouvisse de fato o que Deus queria fazer na vida dele. Deus fala: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, e sai da casa de teu pai. Não é que os pais eram ruins, os irmãos, os familiares eram ruins, não. Mas o lugar que Abraão vivia, o contexto em que ele vivia, não era um contexto legal, não era um contexto bom para que Deus pudesse falar com ele, que o que Deus tinha que fazer na vida dele, Deus precisava tirar ele deste lugar, que era um lugar de limitação, que era um lugar onde Abraão era um homem limitado, cresceu dentro de um lar com ensinos totalmente opostos, mas Deus, com uma palavra, tirou Abraão daquele lugar. Só que quando Deus tira Abraão de dentro do seu lar, de dentro da sua casa, Deus não fala para Abraão onde ele deve ir. Deus não entregou o projeto, Deus não entregou a planta, Deus não deu a construção, Deus não deu a rua, Deus não colocou no GPS, falou: aqui, Abraão, você vai para este lugar. Não, Deus simplesmente falou para Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai e vai para um lugar que eu vou te mostrar ainda. Mas Deus, como isso? Fico imaginando Deus dizendo simplesmente: Abraão, sai, confia em mim, confia no meu poder, confia que eu sou o teu Deus, sai da tua terra. E Deus iria mostrar para Abraão enquanto ele fosse no caminho, querido. Às vezes existem coisas que vão acontecer nas nossas vidas, é no meio do caminho, é no meio da jornada, e Deus iria falar com Abraão enquanto ele estivesse indo. Mas infelizmente, tem pessoas que só se movem quando Deus mostra todo o projeto. Você já passou por isso? Você não se moveu enquanto Deus te mostrou o que Ele iria fazer. Seria muito simples, querido. Eu olho para a história de José. Imagine se Deus tivesse falado para José: José, você vai ser vendido, você vai ser injuriado pelos seus irmãos, você vai ser vendido como escravo. Aliás, você vai ser jogado numa cisterna, depois vão te pegar nessa cisterna, você vai ser vendido como escravo, você vai para determinada casa e lá você vai ser injuriado, lá vão falar que você abusou de uma mulher, você vai ser preso, vai ficar tantos anos preso. Depois de tudo isso, você vai ser governador do Egito. Você ia embarcar nessa, irmão? Você ia. Deus, vou ter que ficar preso tantos anos, sendo injuriado, vou ter que cuidar de uma cadeia, depois vou ir para a casa do endemoniado lá, a mulher dele vai querer se atentar contra mim, vão falar que fui eu que quis abusar dela. Não, estou legal, deixa eu ficar do jeito que eu... Não! Deus não falou para ele, simplesmente ele passou por um processo, ele passou por processos, amém, queridos? Assim é a nossa vida, assim é a minha vida, assim é a tua vida. Existem processos das nossas vidas que nós precisamos passar, querido. E às vezes nós vamos passar sozinhos. Você que é líder aqui sabe, muitas vezes o líder se sente sozinho, sim ou não? Você não pode magoar ninguém, mas você pode ser magoado. Você não pode falar nada, mas os outros podem falar para você. É assim ou não é, querido? São processos, mas isso é uma verdade. Nós, como líderes, nós não podemos falar o que queremos para as pessoas, para uma ovelha. Não, agora as ovelhas podem falar o que querem para nós, sim ou não? Elas nos mordem, tem algumas que mordem, né? Mas você escolheu, querido, essa jornada, você escolheu esse caminho, você escolheu a Cristo, você escolheu renunciar. E Abraão, quando ele obedeceu, ele escolheu
Ele escolheu abrir mão do conforto da sua casa, do seu lar. Foi uma escolha dele. Ele poderia dizer para Deus: não, eu estou fora. O Senhor está me mandando sair da minha casa, eu vou para um lugar que eu nem sei onde é. Sai. Só vai, Abraão. Diga, só vai. E Abraão foi. E essa jornada Deus foi se revelando a ele. Só que Deus falou o que para ele? Sai da tua terra e da tua parentela. Aí Abraão pega e leva quem? Leva o sobrinho dele. Olha lá em Gênesis capítulo 3, você conhece toda a história. Eles começaram a caminhar juntos, eles prosperaram, eles cresceram sobremaneira. Os pastores de Abraão e os pastores de Ló cresceram, o gado aumentou. Você conhece a história, sim ou não? Eles prosperaram na jornada, mas Deus tinha falado para Abraão: sai da tua terra e da tua parentela. Mas Abraão levou quem? Levou o sobrinho. Por quê? Porque Deus já vê o processo lá na frente. Nós não entendemos, mas Deus já vê o processo lá na frente. Gênesis capítulo 13, a partir do versículo 1 diz assim: saiu, pois, Abraão do Egito para o Neguebe, ele e sua mulher e tudo o que tinha, e Ló com ele. Era Abraão muito rico, possuía gado, prata e ouro. Fez as suas jornadas do Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro estivera a sua tenda entre Betel e Ai, até o lugar do altar que outrora tinha feito. E aí Abraão invocou o nome do Senhor. Ló, que ia com Abraão, também tinha rebanhos, gado e tendas, e a terra não podia sustentá-los para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de sorte que não podiam habitar um na companhia do outro. Houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo os cananeus e os ferezeus habitavam essa terra. Disse Abrão a Ló: não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados, somos íntimos. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. Como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, partiu para o oriente, separaram-se um do outro. Habitou Abrão na tenda de Canaã e Ló nas cidades da campina. E ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Versículo 14. Disse o Senhor a Abrão depois que Ló se separou dele. Amém, queridos? Aqui foi uma outra promessa. O que Deus havia dito no início? Abraão, sai da tua terra, deixa a tua parentela, sai da casa do teu pai e vai para um lugar que eu vou te mostrar. No meio da jornada, Abraão leva consigo seu sobrinho Ló. Eles cresceram sobremaneira, prosperaram. A Bíblia diz que a terra já não podia contê-los. O espaço que eles tinham para viver juntos era pequeno. E começou a haver uma briga entre os pastores de Abraão com os pastores de Ló. E Abraão, sendo um homem de Deus, um homem de jornada, de fé, ele falou: olha, o negócio é o seguinte: nós somos amigos íntimos, chegados, nós somos parentes íntimos. Então vamos fazer o seguinte: é melhor nós nos separarmos agora, porque senão o negócio vai ficar feio aqui. Então é melhor nós mantermos a nossa intimidade, a nossa comunhão como tio e sobrinho e tio, do que nós quebrarmos esse laço. Então, se você escolher para a direita, eu vou para a esquerda. Se você escolher para a esquerda, eu vou para a direita. Desde essa época a esquerda já não prestava. Aí o que aconteceu? A Bíblia diz que Ló levantou os seus olhos e viu o quê? Viu a campina. Viu o lugar onde estava Sodoma e Gomorra antes de Deus ter destruído. Por que a Bíblia fala antes de Deus ter destruído? Porque era um lugar bonito.
que era um lugar verde, era um lugar de muito plantio, era um lugar de árvores frondosas. E a Bíblia diz que Ló olhou para aquele lugar e foi atraído por aquela visão. Ele falou, não, eu vou para lá. E Ló falou, tudo bem, eu fico aqui. Com a terra seca e árida, não tem problema. E a Bíblia diz que eles se separaram. Ló foi atraído por uma visão, aliás, por aquilo que ele viu, aquilo que ele estava vendo. Abraão não, Abraão tinha uma visão ampla. Foi independente do lugar que você escolher. O que Abraão fez? Abraão deixou quem escolher primeiro? Falou, pode escolher você primeiro. Pode escolher, Ló. Por que Abraão disse isso para Ló? Pode escolher. Porque Abraão já tinha a sua escolha bem definida. Qual que era a escolha de Abraão? É permanecer na palavra. Essa era a escolha de Abraão, permanecer firme na promessa de Deus, independente do lugar que o seu sobrinho iria escolher. Abraão já tinha a sua escolha, e a sua escolha era a palavra. Independente da escolha que os seus familiares fazem, que o seu irmão, a sua mãe, o seu pai faz, independente das escolhas que eles fazem, você precisa ter bem definido a sua escolha. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Foi isso que Josué fez, querido. Josué diante de uma multidão, a multidão titubeando se iriam servir a Deus ou não. Eu imagino Josué se levantando com autoridade, olha, eu não sei o que vocês vão fazer. Se vocês vão servir aos deuses pagãos, a esses deuses falsos, eu não sei o que vocês vão fazer, mas eu sei o que eu vou fazer. Eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Josué já tinha algo muito definido dentro do seu coração, e Abraão também. Abraão já tinha algo definido dentro do seu coração, a palavra já tinha sido estabelecida dentro dele. Qual que tem que ser a sua escolha? A sua escolha tem sempre que ser a palavra. Você tem que ficar sempre com o que a Bíblia diz, com o que a palavra diz, com o que sai da boca de Deus. Foi isso que fez toda a diferença na vida de Ló. De Abraão. Essa foi a diferença. De obedecer a uma palavra, de sair de um lugar de conforto, porque tudo bem, era um lugar de idolatria, mas ele tinha sua casa, ele tinha o seu sofá, tinha sua cama, e ele saiu, abandonou aquele lugar para viver sei lá onde, ele nem sabia para onde ele ia. Mas ele decidiu por quê? Ele decidiu por causa de Deus, por causa de uma palavra, porque uma voz falou com ele, porque uma voz se levantou dentro dele, e é essa voz que tem que ecoar no meu e no seu coração, é essa voz que tem que nos mover, querido. É por essa voz que eu e você andamos e caminhamos, é por essa voz que nós vivemos e existimos, querido. É por essa voz, pela palavra que sai da boca de Deus. Abraão tinha bem definido. E você quer saber o lugar que Abraão escolheu? Ele ficou com uma terra seca e árida. Mas você sabe que lá na frente, quando Abraão chegou naquele lugar, a terra começou a prosperar, a terra começou a produzir frutos. Por quê? Porque não é o lugar, querido. A bênção de Deus, ela não é territorial, ela é geográfica. É onde você for, é onde você pisar a planta dos seus pés, a bênção de Deus está com você. Às vezes nós achamos, a mão de Deus está neste lugar. Tem um slogan aí, né, aí fora, você sabe o que eu estou falando. A mão de Deus está neste lugar. Não, a mão de Deus, querido, está aqui, neste lugar, nesta igreja. A mão de Deus está na igreja batista, na igreja assembleia. A mão de Deus está, querido. Ela não é geográfica, aliás, não é territorial, ela é geográfica, está em todos os lugares. É onde você for, a Bíblia diz que as bênçãos de Deus, elas vão te alcançar. Não adianta correr, você pode correr. A bênção de Deus corre mais do que o Usain Bolt, né? Que fala. É isso? Como que é, Samuel? Usain Bolt, isso aí. É mais rápido que o Usain Bolt. Às vezes ela vai até passar você e lá na frente você vai esbarrar com ela. De tão rápido que é. Fica tranquilo, irmão. Nós estamos na jornada, sim ou não? É um processo doloroso, sim ou não? É.
pedras, espinhos, lágrimas, dores, mas querido, é uma jornada com Deus. Você vai sendo edificado, algo vai sendo construído dentro de você. É como orar em línguas. Você ora em línguas, a Bíblia diz que aquele que ora em línguas edifica-se a si mesmo. Ou seja, quando você ora em línguas, algo está sendo construído dentro de você até que aquilo se manifeste. É isso, Deus está edificando algo dentro de nós, que um dia, em breve, sei lá quando, irá se manifestar e todos irão ver quem Deus é na sua vida. Porque algo está sendo construído dentro de você. E será visível, embora as pessoas não estão enxergando, ninguém está vendo, ninguém está falando do seu nome, legal, beleza, não tem problema. Mas um dia, pode ser amanhã, pode ser depois da manhã, pode ser daqui 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20, não sei. Mas um dia, todos verão e contemplarão a glória do Senhor. Algumas coisas acontecem rápido, sim ou não? Algumas coisas levam algum tempo. É porque Deus tem pressa? Deus tem pressa, querido? Não, porque pressa é uma característica de quem está atrasado. Às vezes nós vamos orar pelas pessoas assim, Deus tem pressa. A gente usa, não, Deus não tem pressa, porque pressa é uma característica de quem está atrasado. Deus nunca está atrasado. Deus chega na hora certa. Deus é pontual. Um dia como 1000 anos e 1000 anos como um dia, diz a Bíblia. O que nós precisamos é o quê? Crer. Essa jornada, não tem como fugir, irmão. Você vai sendo marcado nessa jornada, você vai sendo, a sua carne vai sendo consumida. A sua carne vai enfraquecendo, o seu espírito vai se robustecendo, vai crescendo. Por quê? Porque você decidiu pela palavra. Gênesis 17:1 diz assim: quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, Abraão, quando Deus entregou a primeira promessa, Abraão tinha quantos anos? 75. Aqui passaram-se 13 anos. Quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Aí ele diz assim: anda na minha presença e ser perfeito. Queridos, a primeira vez que eu li esse texto, eu falei: Deus, é impossível. Como o Senhor fala para eu andar na sua presença, como o Senhor falou para Abraão andar na sua presença e ser perfeito. Eu falei: Deus, é impossível não errar. É impossível não errar, é impossível não pecar. Deus falou: Rogério, não estou falando de ser perfeito, de não errar. Vai lá, pega o original da palavra. Perfeito aqui é ser completo, ser inteiro. Quando Deus fala para Abraão: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Ou seja, Abraão, anda na minha presença e seja completo, seja inteiro. Não seja parcial, não é 50% da sua vida que eu quero a sua vida inteira, eu quero 100% da sua vida, Abraão. Eu vou fazer você pai de nações. E Abraão não tinha nem filhos. Agora imagina você, imagine Abraão, ele não tinha nem filhos e Deus chamava ele de pai de nações. Quando Deus chamava ele de pai de nações, ele não tinha filhos. Deus mudou o nome de Abraão. Imagina os vizinhos chamando: Abraão, pai de multidões, ele não tinha nem filho. Mas a Bíblia diz que Deus chama a existência as coisas que não são como se já fossem. Deus não te chama pelo que as pessoas te conhecem, Deus te chama pelo que você é nele. Deus chamou Abraão de pai de nações. Anda na minha presença e ser perfeito. Perfeito no hebraico aqui é tamim, que é o mesmo que completo, que é o mesmo que inteiro, integral. E integral, querido, aqui está se referindo ao tempo. Quando falamos de uma pessoa íntegra, ou integral, aqui no sentido moral,
Estamos falando de alguém que mantém coerência entre o que pensa, fala e o que faz. É isso que Deus estava falando para Abraão. Abraão, você precisa nessa jornada, precisa ser coerente com aquilo que você pensa, com aquilo que você fala e com aquilo que você faz. É isso que Deus estava falando para Abraão. Seja coerente na sua vida. Anda na minha presença, seja perfeito, seja íntegro, seja completo, seja inteiro. Não é de não ter falhas, querido. Você pode ter falhas, mas ser íntegro. Sabia disso? Você pode ser falha, mas ser íntegro. Você pode ser uma pessoa íntegra, e a pessoa íntegra não significa que ela é perfeita. Ela procura agir com sinceridade e honestidade. Não, às vezes você fala assim, não, aquela pessoa é íntegra. Não é que ela é perfeita. É uma pessoa que procura agir com sinceridade, com honestidade. É isso que Deus estava falando para Abraão. Abraão, haja com sinceridade diante de mim. Haja com honestidade, Abraão, diante de mim. É isso que Deus estava falando. Anda na minha presença e ser completo, ser íntegro, integral. No pastor, Deus chamou o pastor, mas você falou, seja integral. Né, pastor? Integral, o que é inteiro? É inteiro. Inteiro para a obra, irmão. Tchau e benção, vida profissional. Acabou, o celular fica ligado de madrugada. Pode ligar de madrugada. Se não atender, a pastora atende. Acorda, amar. É integral, é íntegro. É inteiro. Pode ser parcial, irmão. O que Deus tinha para fazer na vida de Abraão, Abraão precisa ser inteiro, integral. Tem uma historinha que eu já contei aqui, mas vou contar de novo. Um menininho, o pastor fez um apelo lá, ele foi de cadeira de roda na frente. Aí ele falou, pastor, Deus aceita uma pessoa pela metade? O pastor ficou olhando para aquele menino assim. Falou, filho, Deus aceita uma pessoa pela metade, que se entrega por inteiro. O que Deus não aceita é uma pessoa inteira que se entregue pela metade. É isso que Deus quer de mim, de você. É por inteiro, irmão. Quando você vai comer uma feijoada, o que você come na feijoada? O bacon, calabresa, o pé, o rabo, a orelha. Sim ou não? Quem deu a orelha, irmão, está vivo? Quem deu o bacon está vivo, dona? Quem deu o bacon? Foi o porco. O porco se entregou por inteiro. Às vezes nem se entregou, né? Mas é isso. O porco, ele está comprometido. A galinha vai e bota o ovo. A galinha está o quê? Só envolvida. Tem muito crente galinha. De onde saiu isso? Tem muito crente galinha. Só bota o ovo, só se envolve. Agora tem uns crentes, irmão, que é os crentes porco, que doa o bacon. Olha o cura dando risada. Que doa o bacon, que doa o joelho, a orelha, o rabo. Crente porco. Seja um crente porco, não crente galinha. O cura se mata de rir, né? Mas é isso, querido. A gente está brincando, pode descontrair, mas é verdade ou não é? Quem que deu a vida para fazer uma feijoada foi o porco, irmão. A galinha tá lá, só botou o ovo, nasceu o ovo. Só se envolveu. Agora, irmão, você dá a vida, eu vou falar para você, viu? O Doni fazia parte disso, fez parte disso. Mas você lembra quando a gente chegava aqui? Era todo dia, né, pastor? 5 horas da manhã, na salinha lá no fundo aqui, a gente não enxergava um palmo na frente com a neblina assim, ó. Todo dia, irmão, 5 horas da manhã. Não, era ali, ó, naquele fundinho, né? Começamos ali, 5 horas da manhã. Todo dia a gente orando ali, ó. E depois, né, a igreja foi prosperando, crescendo, e a gente começou a ir para lá. O Doni trabalhava de manhã, né? Ainda trabalha. Vinha aqui, orava, depois ia trabalhar. Era assim todo mundo.
meia dúzia. Alguém pagou o preço. A igreja não nasceu do nada. Uma varinha. Deus não é o gênio da lâmpada. Foi pago um preço, irmão. Alguém doou o bacon. Alguém se sacrificou. É isso que Deus estava falando de Abraão. Você precisa ser inteiro. Porque o que eu tenho para fazer na sua vida não tem 50% da sua vida. É 100%, Abraão. Seja inteiro, seja íntegro. É uma questão moral, Deus estava falando. Aqui é uma questão moral, Abraão. Você não pode titubear. Lógico que na jornada Abraão deu algumas pisadas na bola. Né? Deus falou que ele ia ser pai de nações. Ele já era velho. Ele já era velho. 99 anos. Sara já era uma senhora de idade. Já não tinha mais o seu ciclo menstrual. Já não tinha mais, querido. O Biel pregou aqui sobre isso, né? A Bíblia, ele leu lá que o seu corpo amortecido, né? Você sabe o que é isso? O seu corpo amortecido? No original fala de impotência sexual. Abraão, que ele já era, mas ele tinha uma palavra. Ele olhava para ele, olhava para Sara e falava, não é impossível. Mas Deus tinha dado uma palavra. E quando Deus dá uma palavra, Ele cumpre. Lógico que Sara, né? Sara foi lá, pegou Agar, falou, Agar, deita lá com Abraão, já era um filho, porque Deus falou que ia dar um filho para ele, mas eu não tenho condição nenhuma de dar um filho para ele. Então você vai lá e se deita com ele. Aí nasceu quem? Nasceu Ismael. Mas Deus não estava falando de Ismael. Deus estava falando de alguém superior a Ismael. Aí veio depois Isaac. Aí quando nasceu Isaac, o que Deus falou para Abraão? Mais uma vez Abraão precisou se separar de alguém. Primeiro Abraão se separou do seu sobrinho Ló. E agora Abraão vai ter que se separar da sua serva Agar e do seu filho Ismael. Deus fala, Abraão, é o seguinte, isso aí que aconteceu aí, eu não tenho nada a ver com isso. Então você vai mandar Agar e Ismael embora. Porém, a minha aliança é com Isaac. Deus não tem compromisso nenhum com aquilo que eu e você geramos na força do nosso braço. É isso que Deus estava falando para Abraão. Deus falou assim, Abraão, fica tranquilo. Eu imagino que Abraão deve ter relutado, né? Fala, como Deus, como eu vou... A Bíblia fala sobre isso, como eu vou mandar meu filho embora? É meu filho, Ismael. Aí Deus fala, fica tranquilo. Ismael vai ser poderoso nessa terra, mas porém, Abraão, a minha aliança é com Isaac. O que Deus estava falando? Abraão, eu não tenho nada a ver com isso. Isso aí foi coisa sua e da sua mulher. Não é disso que eu estava falando. Não era dessa forma que você iria ter um filho. Não é isso, Abraão. Então pode despedir ele e a mãe dele, que eu vou abençoar, eles vão ser poderosos. Mas a minha aliança, o que eu tenho para fazer é a partir de Isaac. Então Deus não tem compromisso com aquilo que eu e você geramos na força do nosso braço. Deus tem compromisso com aquilo que Ele fala. Né? Tem até um slogan da GP, né? O que Deus gera, Ele sustenta. Então cuidado que no meio dessa jornada, às vezes nós somos tendenciosos a gerar um Ismael. Apressar, acelerar alguma coisa. Mas nós precisamos o quê? Esperar um processo, para que Isaac vá sendo gerado. Porque Deus tem aliança com Isaac, não é com Ismael. Amém, queridos? Então muito cuidado nessa jornada. Às vezes nós somos tentados a fazer isso, a dar o nosso jeitinho, né? Ajudar a Deus. Deus não precisa da nossa ajuda. Deus é suficiente para fazer o que Ele quiser na minha e na sua vida. Amém? Só sai. Quais são as coisas que têm limitado você? É desse lugar que Deus quer tirar você, de um lugar de limitação. Foi o que Deus fez com Abraão. Aquele lugar limitava Abraão.
Aquela casa que ele vivia limitava ele. Deus precisou tirar ele de um lugar que limitava ele. A mesma coisa quando Deus falou com ele lá na frente. Abraão dentro da tenda, Deus chamou Abraão para fora da tenda, não chamou? Abraão, vem para fora da tenda, porque eu preciso te mostrar um negócio. Olha para o céu, Abraão. Abraão sabia que tinha muitas estrelas? Sabia. Deus poderia falar com Abraão dentro da tenda, falar: Abraão, você sabe que no céu tem muitas estrelas, Abraão? Sei, Senhor. Então, você não consegue contar, não é verdade? Não, não consigo, é muito. Então, assim será a sua descendência. Não, mas Abraão, Deus falou que sai para fora da tenda. Sai deste lugar de limitação e vem para fora, porque aqui eu vou falar com você. Porque uma coisa é Deus falar, outra coisa é Deus mostrar. Amém? Se coloque de pé em nome de Jesus. Vamos orar. Pode subir o ministério de louvor. O que tem te limitado, querido? Já viu aquelas placas quando você vai chegando na cidade assim, limite do município? O que tem limitado você? O que tem impedido de você ouvir a voz de Deus? Não gere Ismael, querido. Não acelere os processos. Deus não tem pressa. Deus tem propósito, processo para cumprir nas nossas vidas. E as lutas, as dificuldades, elas fazem parte dessa jornada, desse processo. Elas vão nos refinando, elas vão nos purificando. A Bíblia diz que tira da prata as escórias e sairá vaso para o fundidor. É o fogo de Deus, as lutas, as provações, é o fogo de Deus nos refinando, tirando a impureza, nos forjando. Respeite o processo. Rogério, mas está difícil. Mas quem falou que ia ser fácil? Jesus nunca prometeu um mar de rosas. Jesus disse: olha, no mundo vocês terão muitas aflições. Mas ele não põe um ponto final nisso. Fala: mas olha, tem de bom ânimo, se animem, fiquem felizes, porque eu venci o mundo. Se eu venci, vocês também irão vencer. Vocês serão herdeiros e co-herdeiros em Cristo Jesus. Nós seremos participantes, queridos, da glória. Herdeiros e co-herdeiros em Cristo Jesus. A Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Pai, em nome de Jesus, vamos orar agora. Ore, dê uma resposta ao Senhor aquilo que você ouviu nessa noite. Enquanto eles ministram um cântico, você vai orar a Deus. Você vai falar com o Senhor agora, em nome de Jesus.